Pai do Senhor, meu irmão, Pai do Senhor, minha irmã, Bispiliane trazendo para você a história dos principais personagens bíblicos de A a Z. Nós já estudamos a história de Abraão, nós já estudamos as histórias, dos personagens Abraão, Absalão, Acã, Adão, Ageu, Amós, Ana, Ananias, André, Apolo, Arão, Asaf. Já estudamos também a história de Balaão, estamos na letra B, já estudamos Balaão e hoje vamos, na sexta-feira, e hoje vamos estudar, segunda-feira, sobre Barnabé. Vamos orar? Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, fale conosco que através de nós nos ajuda a conhecer um pouquinho mais dos personagens bíblicos, da Tua palavra, aquilo que for de Ti, testificar no nosso espírito de Ti, que venhamos reter, o que não for que venhamos descartar, mas que com isso possamos crescer em sabedoria e graça, em nome de Jesus. Amém. Barnabé, nome hebraico, significa filho da consolação. Barnabé foi um levita de Chipre, e por esse motivo, e por ser isso, talvez tenha servido no templo. Seu nome judeu era José, mas o apóstolo chamaram o seu nome de Barnabé, que significa filho da consolação, para sugerir uma virtude do seu caráter. Está lá em Atos, capítulo 4. Versículo 36. Aparentemente, esse nome enfatiza a possibilidade de consolar e animar as pessoas, e não sua proeminência na exortação ou ensino. Barnabé é citado 29 vezes no livro de Atos dos Apóstolos e 5 vezes nas cartas paulinas. Foi um membro notável da igreja primitiva em Jerusalém e um ativo missionário entre os gentios. Como cipriota, morador de Chipre, ele era judeu helenista, judeu que de fala grega. Portanto, tinha muito em comum com Paulo, um nativo da cidade helenista de Tarso. Isso também o tornou uma pessoa ideal para se comunicar com os judeus e gentios, pois ele compreendia as duas culturas. Parece que ele era um dos muitos helenitas que, como Paulo, que era de Tarso, voltara para Jerusalém para ali morar. A possibilidade de ter conhecido Saulo em Tarso como mero estudante é apenas uma especulação. Na primeira aparição de Barnabé na Bíblia, ele estava em Jerusalém e foi citado como um maravilhoso exemplo de generosidade. Leia Atos, capítulo 4, versículo de 32 até o 37. Ele vendeu uma propriedade e trouxe o dinheiro dela, da venda, aos apóstolos para que as necessidades dos membros mais pobres da igreja fossem supridas. Foi nessa, que entrou também aquela história de Ananias e Safira. Os levitas não poderiam possuir terras, no modo que é difícil entender como Barnabé adquiriu a propriedade que vendeu. Ser uma herança, Talvez essa lei específica, Números 18, 20, Deuteronômio 10, 9, se aplicasse somente também à Palestina e a sua propriedade. E sua propriedade também, a de Paulo, poderia ser que estava em Chipre. No entanto, de uma coisa sabemos, a generosidade era um princípio do seu caráter. Barnabé foi enviado
para auxiliar a igreja de Antioquia. Lucas deixa bem claro de que Barnabé era um líder da igreja naquela cidade. Após algum tempo, ele sentiu necessidade de ter um colega para ajudá-lo na supervisão daquela obra crescente e trouxe Paulo de Tarso para Etiópia para ajudá-lo ali. Está lá em Atos capítulo 9, versículo 27. Barnabé ajuda a Paulo quando este retornou a Jerusalém, recomendando-o aos apóstolos e afirmando que Paulo era um cristão genuíno. Isso é devido ao fato de que durante um bom tempo, nos primeiros anos da conversão de Paulo, Barnabé era bem mais considerado em Jerusalém do que Paulo. A prova disso é a ordem em que os seus nomes são citados no livro de Atos, capítulo 11 e versículo 30. Intencionalmente refletindo a ordem da hierarquia e a liderança naquela altura. Em um período de grande fome durante o governo do imperador Cláudio, fome que havia sido profetizada por um profeta chamado Ágabo, lá em Atos capítulo 11, versículo 28, a igreja em Antioquia enviou uma oferta para ajudar os irmãos na Judéia, em Jerusalém, cuja a tarefa foi confiada a quem? A Barnabé e a Paulo. Atos capítulo 11, versículo 29 a 30. Barnabé e Paulo trabalharam na igreja de Antioquia por um ano. Após isso, deixaram aquela igreja para assumir um ministério ainda mais extensivo. Barnabé e Paulo haviam sido escolhidos por Deus para realizarem a primeira viagem missionária, Atos capítulo 13 e versículo de 1 a 3. Conscientes da direção do Espírito, ele pregara por toda a ilha de Chipre, onde o procônsul Sérgio Paulo creu no Evangelho. Atos 13, de 7 a 12. Depois navegaram adiante e chegaram a Pergue, na Panfilha, atual Turquia. Nesse lugar, um dos componentes da viagem, chamado João Marcos, primo de Barnabé, os abandonou em plena missão e voltou para Jerusalém. Está lá em Atos 13, 3. Daí em diante, parece que Paulo assumiu a liderança, pois Lucas refere-se a Paulo como Paulo e seus companheiros. Atos 13, 13. Lucas claramente destaca o recuo de Barnabé para um segundo plano, usando a ordem Paulo e Barnabé. Lucas 13, de 43 a 46 e a 50. Lucas capítulo 13, versículo 43 e depois de 46 a 50. No restante da viagem, com uma notável exceção, quando um paralítico foi curado em Listra, os habitantes da cidade, empolgados, consideraram os dois como divindades em visita à terra. A Barnabé chamaram de Júpiter e a Paulo chamaram de Mercúrio, porque este era o principal portador da palavra. Barnabé, dentro de uma visão mitológica, foi considerado o Deus principal, enquanto que Paulo, como seu subordinado, falava e trabalhava para ele. Aparentemente, a igreja em Antioquia parece também ter aceitado a liderança de Paulo.
De acordo com a ordem usada por Lucas, ao mencioná-lo novamente naquela cidade, Paulo e Barnabé, lá em Atos 15, de 2 a 35, em Jerusalém, no entanto, Barnabé claramente era tido em mais alta estima, Barnabé e Paulo. Atos 15, 12. A dupla seguiu sua viagem missionária adiante e pregou em Antioquia, da Psídia, Listra, Icônio e Derbe, diante tanto da oposição como do interesse da multidão. Atos capítulo 13, versículo de 42 a 51, Atos capítulo 14, versículos de 1 a 7, e Atos capítulo 19, versículo 21. Atos capítulo 7, versículo de 19 a 21. Indicaram homens aptos a prover futura liderança para cada igreja. Atos 14, 23. Na viagem de volta, fizeram o mesmo itinerário e, ao chegar a Antioquia da Síria, prestaram o relatório sobre a missão realizada. Atos 14, de 21 a 28. Aparentemente, as duas ocasiões, Barnabé e Saulo visitaram Jerusalém como representantes da igreja de Antioquia. Na primeira, eles trouxeram uma oferta para a igreja no período de grande escassez, Atos 11:30. Conforme citado acima, foi provavelmente durante essa visita que tiveram algumas reuniões com líderes da igreja de Jerusalém, e nesse período o apóstolo deles para com o gentil foram reconhecidos, lá em Gálatas 2, de 1 a 10. Na segunda, eles participaram do concílio, Atos 15, para discutirem e decidirem com os líderes de Jerusalém os termos sob os quais os gentios convertidos seriam administrados à comunhão da igreja. A grande pauta da discussão era se os gentios tinham de ser circuncidados para serem cristãos. Os judeus diziam que sim, Paulo dizia que não, e argumentava pelo seu vasto conhecimento acerca tanto do judaísmo quanto da cultura grego-romana, que a circuncisão não era necessária para professar a fé cristã, ao contrário de como era para professar a fé judaica. Após o concílio de Jerusalém, Barnabé e Paulo retornaram para Antioquia, mas logo se apartaram. Essa separação ocorreu por causa da possibilidade da ida de João Marco na segunda viagem missionária. Na primeira viagem, ele os havia abandonado em Pergue. Paulo não era a favor que os levassem novamente, ao contrário de Barnabé. Paulo e Barnabé concordavam sobre a importância da viagem, mas discordavam sobre a formação da equipe. Não causa surpresa Barnabé defender João Marco, pois os dois eram primos. Colossenses, capítulo 4, versículo 10. E os laços de família deveriam ser fortes. Mas, além disso, Barnabé era o tipo de pessoa que procurava ajudar ao próximo de todas as maneiras. Estava disposto a dar a João Marco uma nova oportunidade de servir ao Senhor e de encontrar a sua importância no ministério. Assim, Barnabé insistiu que levassem João Marcos consigo na viagem. Paulo, no entanto, mostrou-se
irredutível em sua posição. O resultado foi: os dois missionários e amigos dividiram o território e apartaram-se. Barnabé foi para Chipre, na terra de Natal, levando consigo João Marco. Paulo chamou Silas e ambos se dirigiram à Síria, a Cilícia. Atos 15, 23. Iniciando então a segunda viagem missionária. A partir desse momento, nunca mais foi contada a história de Barnabé no livro de Atos dos Apóstolos. Quem estava errado? Talvez ambos estavam certos em algum aspecto e errado em outro. Se Barnabé errou por ser insistente, Paulo errou por sua severidade. No entanto, Barnabé rompeu com algo que Deus havia formado, que era a união dele com Paulo, por obra missionária. Atos 13, 2. O compromisso de Deus em Atos 13 não foi com João Marcos, mas sim com Barnabé e Paulo. Barnabé permitiu que preferência e favoritismo humano o tirasse da rota de Deus para a sua vida. A história de Paulo continuou a ser contada no livro de Atos, e a de Barnabé passou a ser esquecida. Paulo, porém, sempre se referia a Barnabé com afeição e estima, como um companheiro missionário para os gentios. 1 Coríntios 9, 6. No entanto, o ministério paciente de Barnabé com João Marco teve resultado, pois anos depois o próprio Paulo reconheceu a importância de João Marcos, possuía no ministério, 2 Timóteo 4, 11. Podemos concluir que Barnabé fez por João Marco o mesmo que havia feito anteriormente pelo próprio apóstolo Paulo. A diferença é que talvez naquele momento Paulo não foi sensível a isso. Nada se sabe sobre o fim da vida de Barnabé. Os livros apócrifos, epístolas de Barnabé e Atos de Barnabé não foram escritos por ele. O primeiro foi escrito somente no século II e o segundo é datado pelo século V depois de Cristo. Tertuliano, teólogo de Cartago, acredita a ele a autoria da Carta dos Hebreus, embora essa afirmativa não passe de especulações. A evidência interna contestam isso. Ponto pacífico que ele ainda estava vivo em 56, 57 depois de Cristo, quando Paulo escreveu a primeira carta aos Coríntios, em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo de 5 a 6. E em 61 e 63, entretanto, quando Paulo estava na prisão em Roma, ele chamou João Marco para servi-lo, indicando que provavelmente Barnabé já estava morto nesta ocasião. Não há nenhum registro bíblico sobre sua morte, mas a tradição afirma que ele foi apedrejado em 61 depois de Cristo, em Salamina, que ficava em Chipre, sua terra natal, na Grécia. E aqui encerramos a história resumida sobre Barnabé. Amanhã traremos um pouco sobre Barrabás, ainda na letra B. Barrabás é um nome hebraico, significa filho do pai. Barrabás foi um criminoso a quem Jesus tomou o lugar, ao ser condenado e crucificado. Então amanhã vamos falar um pouquinho sobre Barrabás e hoje você ficou com a lição, com estudo, com um pouco de conhecimento sobre Barnabé. Deus abençoe, a paz.